Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai ver mudança de variáveis em integrais duplas. Então o que a gente quer dizer com isso? A gente começou estudando integrais duplas em coordenadas cartesianas, x e y. Então o que a gente fez? Dado uma região plana como essa aqui, a nossa ideia é conseguir calcular a integral dupla de uma função f sobre essa região D. E essa integral dupla pode representar o cálculo de uma massa ou um volume de um sólido. Mas aqui essa nossa integral ela está, a princípio, em coordenadas cartesianas. Então, a gente monta essa integral como dy dx ou como dx dy. O que a gente vai ver agora é que essa integral dupla, que a princípio é feita em coordenadas cartesianas, ela pode também ser feita em outro sistema de coordenadas, por exemplo, coordenadas polares. Ou seja, essa integral pode ser calculada através de uma integral dupla nas variáveis r e θ polares, por exemplo, calculando a integral dr dθ ou dθ dr. Então, o que vai aparecer aqui como região de integração, ou seja, os nossos limites de integração aqui em coordenadas polares, não vão ser exatamente os mesmos desses aqui. A gente vai descrever a mesma região D, só que os intervalos de integração vão ser diferentes, porque as nossas variáveis de integração vão ser diferentes. Porque a gente vai ter uma região correspondente a D lá no plano r θ. Que não é exatamente a mesma região D, né? Então a gente pode chamar aqui de D', por exemplo. Mas essa região do plano xy vai corresponder a outros intervalos de integração nas variáveis r e θ. Então vai definir uma região um pouco diferente, uma associada à outra através da mudança de coordenadas das variáveis x, y para as variáveis r e θ. Isso que a gente vai estudar aqui agora. Como que a gente faz essa mudança de coordenadas e como que a gente monta essa integral. Onde a gente também vai ter que ter uma alteração na função escrita, porque a função original está nas variáveis x e y, a gente vai ter que converter para as variáveis r e θ. Então, tudo isso a gente vai ver nessa videoaula. Então, a gente vai começar relembrando como que a gente faz uma mudança de variáveis em cálculo 1, com uma função de uma única variável. Então, vamos ver um exemplo de mudança de variáveis em uma integral definida de uma função de uma variável, como a gente faz lá em cálculo 1. Então, a gente vai considerar na resolução dessa integral uma mudança de variáveis. Então, da maneira como que a gente escreve normalmente em cálculo 1, a gente vai dizer que essa mudança de variáveis é u igual a x ao quadrado. Mas essa mudança de variáveis ela é equivalente a x é igual a raiz de u, nesse intervalo aqui em que x é positivo. Então, a gente está introduzindo essa mudança de variáveis da forma x é igual a raiz de u. E por que isso? Porque na nossa mudança de variáveis nas integrais de duplas, que é o nosso objetivo da videoaula, a gente vai usar essas equações, que colocam as variáveis cartesianas originais em função das novas coordenadas. Então, a gente vai usar esse formato aqui de mudança de variáveis nas integrais duplas. Então, a gente está optando por escrever essa integral simples nesse formato também, já para introduzir a maneira como a gente vai fazer em integrais duplas, colocando a variável original em função da nova. Então, a gente vai precisar calcular a derivada dessa função g por conta do enunciado do teorema de mudança de variáveis lá de cálculo 1. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir x por g de u, certo? Nesse caso, a gente vai substituir x por raiz de u. Esse elemento dx vai ser substituído por du, mas não diretamente, acompanhado por esse termo de' de u. Então, o que acontece na mudança de variáveis? Aqui a gente vai ter cosseno de x ao quadrado, onde x ao quadrado é igual a u. Esse elemento dx vai ser substituído por du, acompanhado por g' de u. Nesse caso, a gente vai obter esse termo 1 sobre 2 raiz de u du. E na integral,
a gente vai ter esse termo raiz de u, que a gente obtém a partir desse primeiro termo x. Então, esse cancelamento de raiz de u com raiz de u vai fornecer essa nossa integral que está aqui, com esse fator de meio que está aqui na frente. E aí, qual é o outro detalhe aqui nessa mudança de variáveis? A gente está encontrando os limites de integração correspondentes na nova variável, que é algo que a gente também vai precisar fazer nas integrais duplas. A gente vai ter os limites de integração originais, nas coordenadas cartesianas. Nós vamos precisar encontrar os limites de integração nas novas variáveis. Então, é isso que a gente está fazendo aqui para ilustrar. Ou seja, a gente tem x ao quadrado igual a u. Quando x é igual a 2, u é igual a 4. É o limite de integração inferior. E quando x é igual a 3, u é igual a 9. É o limite de integração superior. Isso permite a gente calcular essa integral de uma variável. Então, a gente está relembrando esse método de substituição, de mudança de variáveis em cálculo 1, porque a gente vai fazer algo muito semelhante aqui com as integrais duplas. Então, o que a gente vai fazer? Tendo uma integral dupla sobre uma certa região R do plano cartesiano, a gente vai considerar uma mudança de coordenadas t, que a gente está chamando aqui de uma transformação, nesse formato. Então, aqui a gente vai ter x como uma função das novas variáveis e y como uma função das novas variáveis também. Aqui a gente está colocando as novas variáveis como u e v, porque todo esse raciocínio vai se aplicar a diferentes mudanças de coordenadas, mas a gente vai ilustrar a cada passo como que isso fica em coordenadas polares. Então, as nossas novas variáveis, a gente pode entender u como sendo r e v como θ. E aqui a gente já viu em coordenadas polares que a gente pode escrever x como uma função das novas variáveis. X é igual a r cosseno θ. E a mesma coisa para y. Uma função das novas variáveis, y igual a r seno θ. Então, para um certo ponto nas novas coordenadas, para um certo valor de r e um certo valor de θ, a gente tem um ponto correspondente no plano cartesiano xy, que foi algo que a gente já exercitou nas videoaulas anteriores. E qual é o ponto aqui? O ponto é que uma região R do plano XY tem uma região S associada no plano das novas coordenadas. Então, aqui a gente tem intervalos de integração nas variáveis x e y, e essa nova região é o que os novos intervalos de integração nas variáveis r e θ representam. Então, vamos relembrar algo que a gente já viu nas videoaulas de coordenadas polares, essa correspondência entre regiões em diferentes planos de coordenadas, entre diferentes sistemas de coordenadas. Aqui nós temos o círculo de raio 1, ou seja, toda a circunferência de raio 1 e o seu interior. E se a gente considerar a mudança de coordenadas x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ, a mudança de coordenadas de cartesianos para polares, a gente consegue descrever essa região com esses intervalos para r e θ. O r indo de 0 até 1 e o θ indo de 0 até 2π, por exemplo. Então, aqui a gente tem um círculo em coordenadas cartesianas que corresponde a um retângulo em coordenadas polares, certo? Porque esses dois intervalos correspondem simplesmente a um retângulo nos eixos R e θ. E através dessa relação, esse retângulo corresponde a um círculo no plano cartesiano. Então, o que nós precisamos fazer agora? Da mesma maneira como em cálculo 1, a gente substitui o dx por du, mas respeitando essa relação através daquele termo que envolvia a derivada da relação, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem um elemento de área dy dx, ou dx dy, e a gente vai querer trocar por dr dθ, ou dθ dr. E a gente vai ter que fazer essa mudança de variáveis respeitando a relação entre as variáveis. Então, vai aparecer um termo relacionado com as derivadas dessa mudança de variáveis, assim como a gente viu lá em cálculo 1. Então, vamos pensar o que acontece quando a gente vai calcular a integral dupla de uma função sobre uma região R
do plano cartesiano XY. Bem, então a gente vai supor que a gente já tem essa região S que corresponde à região R através da nossa mudança de coordenadas. Por exemplo, como a gente viu agora há pouco, em coordenadas polares. Então a gente vai supor, a gente vai colocar umas hipóteses aqui, que essa mudança de coordenadas tem derivadas parciais contínuas, e a gente vai supor que T é injetiva no interior da região, que é algo que a gente vai falar um pouquinho melhor mais adiante. Então a gente vai ver como que essa transformação afeta a integral dupla sobre a região R, que tipo de adaptações a gente vai ter que fazer. Isso vai ser feito olhando para esse elemento de área dA. Então, se vocês lembram da definição de integral dupla, a gente dividiu o domínio em retângulos menores. E no limite, esses retângulos pequenos, no limite, se tornam o elemento infinitesimal de área dA, que está aqui na nossa notação. Então, a gente vai olhar para um elemento de área desse e vai ver o que acontece com ele através da mudança de coordenadas que a gente está chamando de T. Então, a gente vai olhar para um elemento de área, como aquele que a gente viu agora há pouco no quadro, e a gente vai considerar o que a transformação, o que a mudança de coordenadas faz com esse retângulo. Então, esse retângulo em vermelho corresponde a uma certa região em vermelho aqui à direita. E a gente vai tentar entender qual a relação da área, aqui à esquerda, com a área dessa figura em vermelho à direita. O que ocorre é que a gente não sabe muito bem que tipo de região vermelha é essa. Então, o que a gente vai fazer? Considerando esses vértices e o que acontece com eles na mudança de coordenadas, a gente vai considerar um paralelogramo, aqui em azul, definido por esses vértices. E a gente vai dizer que a área desse paralelogramo em azul é aproximadamente a área da figura em vermelho. E como que a gente calcula a área de um paralelogramo lá em geometria analítica? A área de um paralelogramo é igual à norma do produto vetorial dos vetores que definem esse paralelogramo. E quando a gente olha para um dos vetores que define esse paralelogramo, por exemplo, esse vetor em verde, a gente vai considerar o ponto final menos o ponto inicial. Então aqui a gente vê essa estrutura que aparece na definição de derivada parcial. Aqui a gente tem a diferença do valor da função em dois pontos, onde a gente tem u igual ao zero fixo, e o v saindo de v0 e indo para v0 mais um certo ΔV. Então aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas esses dois vetores que definem esse paralelogramo, eles estão relacionados com as derivadas parciais dessa mudança de variáveis. Então, é uma mudança de variáveis com imagem em R2. Então, essas derivadas são vetores. Então, é algo um pouco diferente do que a gente tem visto na nossa disciplina, por isso que a gente não vai entrar em detalhes. Mas é daqui que sai essa relação toda que a gente está extraindo e que a gente vai colocar no teorema. Então, esse produto vetorial, que expressa a área em azul do paralelogramo na sua norma, a gente vai ver aqui as derivadas parciais das funções componente da nossa mudança de coordenadas. Então, no caso de coordenadas polares, a gente está pensando, por exemplo, que u é igual a r, v igual a θ. Então, a gente vai derivar x em relação a r, e aqui aparece a derivada de x em relação a θ. Então, a gente vai considerar as duas derivadas parciais de x em relação a r e a θ, e aqui as derivadas parciais de y também. A norma desse produto vetorial vai ser escrita dessa forma. Vai ter só uma componente k nesse produto vetorial. O tamanho desse vetor vai ser esse aqui. E o determinante dessa matriz se escreve dessa maneira. Então, a relação entre os elementos de área vai ser dada pela norma desse produto vetorial, que é igual a esse termo aqui, que é o que a gente vai chamar de jacobiano da relação dessa mudança de variáveis, que é a nossa definição aqui. O jacobiano de uma certa mudança de variáveis, por exemplo, a de coordenadas polares, é o determinante dessa matriz que tem
nas suas entradas, as derivadas parciais de x e y em relação às novas variáveis. Por exemplo, rθ. Daqui a pouco a gente já vai ver um exemplo com esse cálculo feito. E como que vai ser o nosso teorema? Bem, o nosso teorema ele vai ter aqui a relação entre um elemento de área nas variáveis x e y. Por exemplo, aqui, uma integral na ordem dy dx, ou a ordem contrária, dx dy. Então, esse teorema vai relacionar esse elemento de área com o elemento de área nas novas variáveis. Aqui na nossa notação, um elemento de área du dv, ou então dv du. E no caso de coordenadas polares, isso aqui corresponde a dr dθ. Mais uma vez, a gente está usando essa notação mais geral de u e v para dizer que essa mudança de variáveis pode ser pode ser a mudança de variáveis de coordenadas polares, ou pode ser uma outra mudança de coordenadas. Então, qual é a relação entre o elemento de área cartesiano e o elemento de área nas novas coordenadas? Essa relação é dada pelo módulo do jacobiano. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo, e é ele que vai aparecer aqui na nossa integral. E aqui, o que a gente tem nesse termo? A gente tem a própria função f, só que no lugar de x, a gente tem a expressão para x nas novas variáveis u e v. O que isso quer dizer no sistema de coordenadas polares? A gente vai trocar a variável x na função dada pela sua expressão em coordenadas polares. Expressão essa que é r cosseno θ. E a mesma coisa para y. A gente vai substituir y na função pela expressão correspondente para y nas novas variáveis, que é, nesse caso, y igual a r seno θ. Então, vai ser esse o teorema que a gente vai usar. Essa foi uma videoaula mais teórica, mas assistam a próxima videoaula, onde a gente vai calcular uma integral dupla em coordenadas polares. A gente vai calcular o jacobiano da mudança de coordenadas polares e vai calcular a integral de acordo com o teorema visto nessa videoaula.